Boa tarde. Estamos iniciando hoje um tópico que é muito importante na parte de instalação elétrica, principalmente onde nós temos a maior parcela de instalações, que são as instalações residenciais com padrões monofásicos, ou seja, padrões em que você tenha apenas uma fase, neutro e, obviamente, terra, né? Aterramento. Então, essa é que constitui a maior parte das instalações elétricas residenciais, tá? Ou prediais, por assim dizer. E nós vamos abordar exatamente a respeito do nosso padrão de entrada de energia, que é fundamental para quem quer fazer uma instalação, tá ok? Então, vamos partir, a partir do nosso momento atual, vamos disserrar a respeito dessas instalações. Se vocês observarem, aqui no nosso quadro, nós já conseguimos fazer uma introdução a essas instalações, tá? Tópico: instalação de energia monofásica, padrão light, e iniciando com o poste de concreto de 150 Dan, ou então o poste metálico padrão light com 7 metros, que é o que a Light determina que seja feito nesse tipo de padrão, tá ok? Muito bom. Então vamos dando continuidade a isso. Dando continuidade a isso, vamos fazer a relação do material que nós utilizaremos para essa solução, ou seja, para esse tipo de instalação de padrão, tá? Já falamos do poste, tá? O poste teria que ser de 150 Dan de concreto, ou então um poste metálico que a Light está aceitando ultimamente, tá? Mas para você fazer a instalação, você precisa de todo um material específico para isso. E esse material tem que ser ele tem que ser padronizado pela própria Light. Ou seja, eles determinam através da Recon o tipo de material que você vai utilizar. E esse material, por conseguinte, se não estiver dentro dos padrões que eles pedem, tá? Inclusive em termos de qualidade, não adianta, que eles não farão a instalação quando você solicitar a instalação do medidor. Então nós temos que ter todo um cuidado para poder estar fazendo esta instalação. Vamos lá. Nós precisamos para fazer a amarração neste poste, precisamos de eletroduto, tá? E material para fixar esse eletroduto ao poste. Então vamos colocar aqui, para um padrão de instalação que seja monofásico, eles exigem que o padrão de entrada seja no mínimo com tubulação rígida de 1 polegada. Ou seja, nós vamos colocar aqui eletroduto, PVC, rígido, uma polegada. Como nós sabemos que o poste tem 7 metros, nós já sabemos que tem 7 metros, então, e como o medidor fica
a um nível aproximadamente de 1,5 m do solo, nós vamos precisar que esse eletroduto, que geralmente tem 3 metros de comprimento, nós vamos precisar utilizar no mínimo 2 varas de eletroduto, ou seja, 3 com 3, 6 metros, então vai atender a nossa necessidade. Então nós precisaremos de 2 varas de 3 metros. Essas 2 varas de 3 metros vão pegar lá no alto do poste e descer até a nossa caixa padrão light, ou seja, até a caixa onde vai ficar instalado o medidor de energia, tá? Mas para isso, além do eletroduto, nós vamos precisar de curvas, vamos precisar de luvas, e eu já vou colocar aqui a quantidade exata que é necessário para você poder fazer a instalação desse padrão, tá ok? Vamos lá. Nós vamos precisar de curva, lá no alto do poste, uma curva de 180 graus. Curva, eletroduto, PVC, 180 graus. Uma polegada. Se não vejamos, nós precisaremos desta curva lá no alto. Por quê? Porque você não pode jamais deixar o eletroduto com a parte de cima virado para cima, para você não ter o problema de entrada de água em caso de chuva ou alguma coisa assim, né? Então você tem que colocar uma curva de 180 graus para a entrada do cabo ficar virada para baixo, ou seja, não permitirá que haja penetração de água no tubo, tá ok? Por isso, da curva no alto de 180 graus. Só que esta curva de 180 graus vai precisar ter conexões. A primeira conexão para você fazer da curva ao eletroduto vai te pedir uma luva. Vamos colocar aqui luva, eletroduto, PVC e uma polegada. Vamos facilitar a nossa vida. Para nós contarmos essas curvas que nós vamos utilizar, aliás, as luvas, nós vamos precisar de mais de uma. Então, vamos fazer como no tempo da escola. Bom, da curva de 180 até o eletroduto, eu vou precisar de uma luva. Então, eu vou colocar aqui uma, tá? E para prender esse eletroduto no poste, nós vamos utilizar fita valsiva. É aquela fita perfurada, tá? Você vai prender com parafuso e para poder fixar, né? Essa fita é de aço e vai dar uma boa fixação desse eletroduto ao poste, tá? Então nós vamos precisar de fita,
como nós utilizaremos mais de um pedaço da fita, nós vamos estimar 5 pedaços de meio metro de fita, tá? Se nós formos utilizar 6 pedaços, nós vamos precisar ter pelo menos 3 metros de fita. Logo, vamos colocar aqui 3 metros, para nós podermos cortar os pedaços, tá? Muito bem, então já temos o eletroduto, temos a curva de cima, temos a luva para conectar esse eletroduto na curva, tá? E a fita valsiva que nós utilizaremos para amarrar esse eletroduto no nosso poste, tá? Então vamos descendo no poste. Quando descer no poste, nós precisaremos levar esta descida até a caixa de medidor. A caixa do medidor, ela fica, por exigência da Light, tá? Ou das concessionárias de energia, de frente para fora, ou seja, no muro. Pode ser fixa, né, com parafusos, ou então ser feito a engastação dessa caixa no muro, o que eu acho mais aprazível. Por quê? Porque você evita a ação de vândalos e tem muito mais facilidade para você fazer essa conexão e segurança também. Logo, o que ocorre? Quando você fizer isso, você fatalmente vai precisar de mais curva para poder, descendo do poste, acessar a caixa. Então, descendo do poste para virar para o muro, nós precisaremos de uma curva. Essa curva vai ser uma curva, tá, da mesma bitola, só que agora já vai ser uma curva eletroduto de 90 graus. Curva eletroduto PVC 90 graus e 1 polegada. Muito bem. Se eu fosse desenhar isso, ia ficar aproximadamente assim. Seu poste. Seu poste, obviamente, ele vai ser concretado no piso interno, porque ele fica do lado de dentro. E ele tem 7 metros de altura, ou seja, você vai colocar 5 metros e 80 da base dele até o topo. Ou seja, você vai ter 1,20 m para baixo no solo, tá? Concretado no solo. Então, esse eletroduto, quando você estiver olhando isso, você vai ver do lado de fora a caixa do medidor e você vai ter o eletroduto que vai ter amarrações para fixar no poste. Essas amarrações são a fita valsiva, tá?
essa curva é a curva de 180 graus e essa aqui é a curva de 90 graus para entrar na nossa caixa do medidor, que vai ficar de frente para a rua. Muito bom. Uma vez feito isso, o que vai acontecer? Já vou enumerar uma curva. Só que essa curva, se você reparar, ela tem uma luva na ponta daqui, uma luva na outra ponta. Somando àquela luva que já estava relacionada ali, nós vamos adicionar mais duas curvas. Então são 1, 2, 3 curvas de 1 polegada. Com facilidade, tá? Para a gente encerrar isso. Muito bem. Então nós temos uma curva de 1 polegada, uma curva uma curva de 90 graus e uma curva de 180. Muito bom. E na caixa do medidor, nós teremos que fazer com que haja uma entrada. Digamos que essa parte aqui seja a parte externa e essa parte aqui seja a parte interna do muro. Na parte interna do muro, você terá uma caixa chamada CDJ1. Por quê? Nesta caixa haverá um disjuntor. E esse disjuntor vai ser o disjuntor, não vai ser o disjuntor de proteção do seu circuito interno. Vai ser uma proteção para o sistema do seu medidor. Ou seja, para proteger a parte externa, ou seja, a parte da concessionária, de qualquer surto de energia que haja na sua instalação. Então, qualquer coisa que houver dentro, esse disjuntor desarmará, protegendo todo esse sistema de entrada de energia. Tá? E as pessoas, erroneamente, pensam que esse disjuntor é para proteção interna, quando não é verdade. A verdade é que ele é para a proteção de toda a instalação da entrada de energia. Tá? Muito bem. Mas dessa caixa do medidor, você vai ter uma saída que vai até a caixa do disjuntor. Ou seja, eu vou precisar uma curva de 90 graus ali, uma curva de 90 graus aqui. Então eu vou somar aquelas curvas de 90 graus, aquela que já existia, vou somar mais duas. E, obviamente, toda vez que nós utilizarmos curvas, automaticamente utilizaremos o quê? Utilizaremos luvas também. Então, luva, eletroduto, nós já fizemos, vimos 1, 2, 3. Aqui temos 1, 2, 3, 4. Então, vamos somar mais 4. 1, 2, 3, 4. Muito bom. Então, nós já sabemos que temos isso. E o pedaço de eletroduto que vai sobrar, ou seja, porque aqui eu vou utilizar uma vara e mais um pedaço, o pedaço que eu não utilizar ali, eu utilizarei aqui para fazer a conexão dali até a caixa interna. Tá? Esse pedaço vai ser o pedaço que não vai chegar ao metro, mas vai nos atender uma vez que nós vamos precisar dele. E nós não vamos precisar gastar mais material. Tá? Muito bem. Esse
eletroduto, ele requer sempre na ponta dele um material de acabamento para você não ter problema com o fio ou com o cabo que você utilizar, tá? Esse material nós vamos fazer o seguinte, vamos descerrar na nossa próxima aula, que é para a gente poder dar continuidade nesse material de instalação, tá ok? Muito bom, obrigado!